Atenção, querida comunidade escolar, porque agora eu vou começar a falar de um tema danado que o aluno, só de ouvir, começa a se aperrear. É a avaliação da aprendizagem que todo processo pedagógico necessita presente estar. O problema é que avaliar, muitos não entendem, não. Pensam que é um momento específico, aplicar a prova e mandar o aluno para a recuperação, tendo assim como objetivo a classificação e punição. Essa história é antiga, mas já é hora de mudar, visto que a avaliação deve ter o objetivo de auxiliar professores e alunos de maneira processual a aprenderem a criar e co-criar. E com o ensino inclusivo, muitos devem estar preocupados. Como devo proceder para a avaliação da minha disciplina a fazer? Mas uma coisa deve estar clara: a cultura do teste não podemos mais perpetuar. Desafios no avaliar todos, pode ter certeza que não faltarão, mas juntos, docentes e discentes, podemos construir uma nova cultura de avaliação, atrelada com as tecnologias e com diversos instrumentos de verificação, que possibilitem ensinar e aprender interativo, acompanhar e mediar todo o percurso de formação. E assim, sem mais delongas, vou começar a apresentar a proposta de avaliação interativa mediadora para na educação inclusiva concretizar. E espero com todo o meu coração que todos vocês possam gostar e buscar aplicar. Esse é um cordel de Renata Araújo, adaptado por Aline Carvalho, Geisleide Rodrigues e Geisa Rodrigues. Exatamente, eu, Geisa Rodrigues, que vos falo. Então, né, hoje nós estamos apresentando um vídeo sobre uma live, né, um bate-papo bem legal sobre a avaliação do componente curricular Fundamentos da Prática Educativa, da professora Ana Lago. Hoje nós iremos discutir um pouco a avaliação, entender um pouco sobre ao campo, a pesquisa de campo que fomos, né? E entender todo esse processo de avaliação diante da nossa visão enquanto ser humano, enquanto humano. Não é isso, Aline? Isso aí. A avaliação é uma parte essencial da prática pedagógica docente, que permite monitorar e avaliar o progresso dos alunos, né? Identificar suas necessidades, orientar o processo de ensino e aprendizagem. É importante destacar que a avaliação não se limita apenas a testes e notas, mas também inclui uma variedade de procedimentos e instrumentos que permitem avaliar o desempenho dos alunos em diferentes áreas e habilidades. Durante muito tempo, a avaliação ela foi entendida por algo punitivo. Então, o que era avaliar? Avaliar era punir. E alguns professores até utilizavam do discurso: na prova eu lhe pego. O menino brincava na sala, o professor dizia: na prova eu lhe pego. Então, ficou entendido para a comunidade escolar que a avaliação era um ato de punir. E essa era a visão que se tinha do ser humano. Ou seja, eu preciso oferecer algo, como nosso saudoso Paulo Freire fala, enquanto educação bancária, oferecer algo, oferecer um conteúdo, vou lá e coloco, deposito, e depois posso sacar esse conteúdo através de uma avaliação, que seria resumida a uma prova ou a um teste. Diante de muitos estudos e com auxílio, né, da nossa linda e professora Ana Lago, nós podemos perceber que a avaliação não é isso, muito pelo contrário, a avaliação é processual, ela faz parte de um processo, e o meu entendimento sobre ser humano, sobre o que eu espero do outro, perpassa pelas tendências pedagógicas avaliativas, ou seja, eu entendo que esse sujeito é um sujeito em construção. Então, a minha avaliação, ela deve estar em construção, partindo de uma avaliação diagnóstica, que é onde eu colho, né,
tudo que esse menino, que esse aluno, que essa pessoa já sabe. Por que que eu preciso disso? Eu preciso para traçar um plano específico do meu trabalho diante do potencial de aprendizagem desse outro, né? E aí Vygotsky nos fala das zonas de desenvolvimento. Então, eu preciso entender qual a zona de desenvolvimento que esse meu aluno está e como é que eu vejo isso através da avaliação diagnóstico. É essa avaliação diagnóstica que vai traçar um norte para que eu consiga elaborar o meu plano de ensino e daí para frente consiga trabalhar de forma efetiva. E aí, né, Lucchesi, ele vem nos falando muito sobre avaliação como um processo construtivo, como avaliação associada ao processo de aprendizagem. Então, a avaliação ela não é para punir o meu aluno, a avaliação é para ela me auxiliar no processo de aprendizagem. Não é isso, Geice? Isso mesmo, Geisa. E é muito interessante você trazer Lucchesi para a discussão, né? Porque Lucchesi coloca a avaliação como um ato de amor. Ele acredita que, na verdade, a avaliação deve ser um ato de diagnóstico, né? De diagnosticar e incluir o indivíduo em diversas formas de avaliação. Essa avaliação não precisa ser só avaliação quantitativa ou baseadas em testes e provas, muito pelo contrário. Assim como você falou anteriormente, Aline também, a avaliação ela precisa ser processual, ela precisa acontecer todos os dias e a gente precisa permitir, a gente enquanto profissionais da educação, precisa permitir diversas formas de avaliação a fim de incluir todos os sujeitos nesse processo. E um caso prático, uma criança autista, ela tinha muita dificuldade na matemática. E aí, o que acontecia? Na intervenção da escola especial, ela conseguia fazer tudo, aprendia, respondia tudo que a professora passava para ela, as atividades que a Pro elaborava com ela. Na instituição especial, ela conseguia resolver tudo. Já na instituição regular, ela tinha um bloqueio. Por quê? As questões, né, que o professor elaborava para ela eram muito longas, então ela não conseguia entender a pergunta que o professor fazia e ela não conseguia concluir a prova, a avaliação. E aí a professora da escola especial fez uma intervenção, né, foi lá, deu algumas dicas ao professor e ela conseguiu identificar que era, na verdade, ela conseguia responder a questão quando era perguntada de forma oral, mas por conta da pergunta ser muito longa, ela não estava conseguindo bons resultados, né, de notas na escola regular. Então, com essa intervenção, a aluna conseguiu obter ótimos resultados, porque, na verdade, o problema não era ela não saber, né, era a forma como a escola estava utilizando o método avaliativo. Isso nos faz lembrar o seguinte, que a avaliação precisa estar com todos os critérios e instrumentos detalhados e muito claro para o aluno. E a avaliação, ela deve ser diversa diante de uma turma. Se a proposta é uma educação inclusiva, a avaliação, ela também deve ser inclusiva. Então, a forma de avaliar deve ser diversa, respeitando as singularidades de cada sujeito. Eu não posso oferecer um ensino diverso e avaliar de uma única forma. Eu não posso pensar no plano individualizado para alguns alunos com algumas especificidades na sala, deficiência ou transtorno, e no momento de avaliação, fazer uma avaliação única. E aí a nossa, né, querida professora Maria Tereza Montuan, ela fala claramente sobre as possibilidades de ensinar a turma toda. E esse ensinar a turma toda, no seu texto, ela traz claramente a necessidade de um processo avaliativo que atenda a todos, que atenda a todos os sujeitos com suas potencialidades e singularidades. E aí, recentemente, né, estudando no grupo com a Geice e com a Aline, a gente viu um texto bem bacana, um texto que nos deixa bem clara a questão dos instrumentos e critérios, que é o texto de uma professora, no qual ela usa, né, a fábula do espelho, espelho meu. E aí ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém nesse castelo mais bonito do que eu? E aí o espelho responde, minha senhora, os tempos são outros, os tempos estão mudados. A avaliação agora não é feita dessa forma. Primeiro, eu preciso entender, comparando-se ao quê?
a senhora quer que eu faça essa avaliação? Quais são os instrumentos que a senhora deseja que eu utilize? Se eu for, quem será o público a ser questionado? Provavelmente, se eu perguntar às pessoas aqui do castelo, as pessoas irão dizer que a senhora é a mais bonita. Mas se eu perguntar aos anões que são amigos da Branca de Neves, eles dirão que é a Branca de Neves. Então, essa fábula nos faz entender que a gente precisa entender os sujeitos em sua singularidade e que a avaliação não é um ato estanque. A avaliação, como a Geis falou belamente, é um processo que existe início na avaliação diagnóstico, meio durante todo o processo e um final onde a gente tem o prognóstico, onde a gente precisa entender quais são as formas que a gente precisa melhorar na nossa prática pedagógica para atender o sujeito com qualidade. Exatamente, Geisa. E aí nos leva a pensar o seguinte: qual o propósito dessa avaliação? Afastar o educando do educador ou acolher e integrar? Porque se a gente for pensar na prática, na experiência que a Aline acabou de contar, de uma criança autista na escola, que demonstrava ter a capacidade de desenvolver, tinha habilidade de desenvolver a questão, mas por ser muito longa, ela não conseguia. Aí a gente começa a analisar por que elaborar apenas um tipo de avaliação para todos os sujeitos, como se todos os sujeitos fossem, né, singular, não analisando as peculiaridades de cada um. Então, assim, é o que você trouxe anteriormente. A gente precisa desvincular essa história de que a avaliação é para punir. Muito pelo contrário, a avaliação deve ser um ato de bondade, de amor, de inclusão, e por isso precisa ser pensado em cada sujeito. E ela é nesse processo que o educador ele pratica também a autoavaliação, porque é preciso entender como sua turma está para poder dar um passo à frente. Do que adianta querer avaliar de forma quantitativa, sendo que muitas vezes a gente entende que esse processo ele pode ser falho, ele é falho, na verdade, se a gente precisa estar analisando continuamente cada sujeito dentro das suas vivências e do meio cultural que ele está inserido. Diante da entrevista, né, no campo que eu fui, eu entrevistei a Rosimeire, ela é coordenadora pedagógica de uma escola no município de Itaperoá, e a Rosimeire, ela colocou diversas experiências muito negativas direcionadas à avaliação, inclusive de potencial, né, que as pessoas tinham que tirar nota 10 para ser bom. Do contrário, eram alunos que não queriam nada, alunos que não tinham motivação, e ainda eram comparados com seus familiares, tipo filho de peixinho, peixinho que é uma concepção altamente inativa, né? Uma concepção do sujeito no qual o sujeito não pode mudar, no qual o sujeito não tem o direito de evolução, não tem o direito de acessar tudo que está sendo colocado e que está sendo posto. E ela tem, assim, muito trauma direcionado à avaliação. E ela procura, enquanto coordenadora pedagógica, atuar de uma forma que os seus professores não façam avaliação punitiva e estejam o tempo todo no processo de avaliação contínua, inclusive avaliando com brincadeiras, com seminários, com textos, produções textuais. Então, elas utilizam de uma avaliação muito vasta. Inclusive, ela trouxe, né, um depoimento de um aluno que não consegue escrever, mas que o professor se torna escriba dele, que ele consegue dar conta de todo o objeto do conhecimento que está sendo trabalhado. Então, é nesse sentido que a gente faz essa live para dizer que é importante entender o sujeito enquanto sujeito único, mas diverso, com suas singularidades e peculiaridades, diversos no sentido do processo de aprender. Somos seres singulares, mas também somos seres diversos. Dentro dessa diversidade, nós aprendemos de formas muito diferentes. E o processo de avaliação nada mais é do que o processo de aprendizagem. É através da avaliação que a gente aprende. É através da avaliação que eu posso repensar a minha prática pedagógica. E através da minha prática pedagógica, eu posso garantir direito ao outro de aprender. Pensar na educação inclusiva
e pensar no único modelo de avaliação é entender que esse sujeito, ele pertence a uma categoria no qual ele não é mutável, no qual ele não pode mudar. E aí a gente pensa, né, no modelo de sujeito social e no modelo de sujeito biomédico, né? Durante muito tempo, a educação viu o sujeito com deficiência ou com transtorno como um modelo biomédico, no qual o sujeito, ele era um CID, um laudo, e que incapaz de mudar, né? E quando a gente pensa numa avaliação de forma integral, de forma processual, de forma contínua, como parte do processo de aprendizagem, a gente entende esse sujeito como um sujeito social, um sujeito no qual ele vai mudar se as barreiras sociais, se as barreiras que existirem na sociedade forem eliminadas para o seu processo de aprendizagem. Então, basta, né, ou melhor, a formação continuada, ela é muito importante para que a gente consiga caminhar nesse sentido de entender que esse sujeito é um sujeito social e que precisa mudar e que a gente, enquanto profissional da educação, precisa eliminar barreiras para o seu pleno desenvolvimento. E que bom que com essas entrevistas que nós fizemos, a gente percebeu que, graças a Deus, os profissionais, a educação, né, tem evoluído um pouquinho e reconhecem essa necessidade, né, de fazer diversos tipos de avaliações. Esse curso mesmo que a gente está fazendo é um ótimo exemplo, né, de formando novos profissionais, esse entendimento em relação a tudo isso que você falou, essa compreensão de entender que numa sala de aula nós temos seres diversos, né, não só crianças especiais, crianças típicas também que possuem sua diversidade, que precisam de uma atenção. Então, era exatamente isso, né, Aline, que eu ia salientar. A gente conseguiu perceber nessa pesquisa, e que maravilhoso ir a campo e buscar, né, essas informações. A gente conseguiu perceber as mudanças dos profissionais em relação à avaliação, a visão deles em relação à avaliação. Uma frase muito importante da pessoa que eu entrevistei foi o seguinte: ela diz que a avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é a parte mais importante do planejamento. Isso é incrível, o profissional pensar dessa forma, né? Ver a avaliação como parte mais incrível. Quando ele pensa dessa forma, ele já está se autoavaliando, né? Ele já está imaginando todo o processo aí. E aí ela traz o seguinte, que é o processo mais importante, pois permite que o profissional, né, o professor, ele possa acompanhar a evolução do seu aluno, né, que vem ao contrário de tudo aquilo que a gente via como avaliação, como punição, como o que Geisa trouxe no início. Deixa chegar a avaliação, lá a gente se encontra, a gente se vê. Então, assim, a gente já vê profissionais que está num novo segmento, numa nova linha de pensamento, e ela traz também o seguinte, que o processo de avaliação dela, a maioria das avaliações dela, é baseada em jogos e brincadeiras, porque permite que todos os sujeitos possam ser avaliados dentro das suas habilidades, mesmo tendo algum tipo de limitação, né? Todos os jogos e brincadeiras são adaptados a todos os sujeitos. Então, assim, obrigada, professora, por nos permitir vivenciar esse momento de aprendizagem, de discussão, de troca de conhecimento, e a gente fica extremamente gratas, né, por produzir e estar vivendo e compartilhando esse momento com vocês. E assim, trazendo ainda, né, para o que a gente viveu em relação à avaliação, professores bem conceituados ou professores bons eram professores que reprovavam. Então, professores que conseguiam reprovar boa parte da turma eram os professores bons, né? Numa concepção altamente tradicional, numa concepção altamente do sujeito enquanto sujeitos inatistas, né? Então, as pessoas viam, tipo, o professor de matemática que reprova 60% da turma. Gente, esse é o professor. Então, qualificação profissional era atrelado ao processo de avaliação.
hoje, graças a estudos, graças a esse processo de evolução na educação que a gente tem vivido, a qualificação profissional dos nossos professores, a gente consegue perceber que o professor ele tende a reprovar a menor quantidade possível de aluno. E quando ele reprova, ele se autoavalia, ele busca entender o que está acontecendo. Até o próprio aluno, né? Essa minha entrevistada, ela contou também de uma situação no 6º ano de escolarização, que boa parte da turma foi reprovada. E aí a própria turma foi reivindicar, né? Por que a grande maioria foi reprovada. Ou seja, já atribuindo o processo de reprovação à metodologia adotada pelo profissional. Então, é um avanço muito grande entender que é a forma de fazer avaliação que pode garantir o sucesso escolar do aluno ou não. Só para tá que assim algo muito novo, né? No sentido de, se formos analisar as nossas vivências, que essa entrevista nos fez permitir isso, reviver nossas memórias, revivar nossas memórias, passamos por processos avaliativos cruéis, né? Infelizmente, atualmente ainda se passam por processos cruéis, né? De analisar só o quantitativo, de pensar de forma isoladamente um conteúdo programático, Aí, de assim, não, enquanto algo formativo. exatamente, de não analisar as peculiaridades do sujeito, o entorno, a cultura, e assim, isso ainda é muito frequente, mas como você trouxe, Geisa, e você também, Aline, é maravilhoso que essas mudanças estão existindo, né? E estamos aqui para isso, para fazer a diferença futura, para nos permitir criar novos sujeitos com novos pensamentos e, e proporcionar, né? Ajudar a proporcionar novas conscientizações também. Com certeza. Entender que na avaliação numa escola inclusiva, né, é direito do aluno, se houver a necessidade, estar em contraturno no atendimento educacional especializado, e esse professor do atendimento educacional especializado, ele vai trabalhar de forma colaborativa com o professor da escola comum para elencar formas de avaliar, formas de processo de ensino-aprendizagem, para garantir que esse sujeito tenha o que é de direito dele, ou seja, que as barreiras sejam eliminadas para o seu processo de desenvolvimento. É fácil? Não. Verdade, não. E como o Geise falou, a gente tem que ter a rede de apoio, né? A família também, envolver a família no processo. Porque eu acho que é importante essa questão do diagnóstico, justamente como o Geise falou, a questão cultural, às vezes, está interferindo, né? Na educação do aluno, na família. Então, acho que tem que ter essa rede de apoio, né? De conversa. Na verdade, essa parceria, né, comunidade interna e comunidade externa, para que o processo possa fluir de forma, né, muito mais natural e harmônica. E aí é muito interessante, já isso que você traz me faz lembrar sobre as avaliações externas, né? Que são avaliações que são feitas para medir o conhecimento ou para medir a qualidade de uma determinada escola, e que, às vezes, os instrumentos que são utilizados são instrumentos que não garantem essa medida de forma satisfatória para a criação de políticas públicas que garantam o acesso e permanência de todas as pessoas na escola. Por exemplo, agora nós estamos no processo de construção, né, a Bahia toda no processo de reelaboração dos PPPs, e para construir o PPP é preciso que toda a comunidade, interna e externa, esteja envolvida. E aí, vivenciando a realidade de uma escola, a escola convidou as famílias a participarem com a seguinte pergunta: qual escola que temos e qual escola que queremos? E aí, foram poucos os resultados, pouquíssimos pais participaram da reunião, no sentido de falar a escola que tinham e a escola que queriam. Ou seja, a escola não tinha dados suficientes para colocar no projeto, para escrever um texto no projeto. E alguém na escola, não sei quem, mas pensou numa forma diferente do processo avaliativo. Então, pensou-se em pegar cartazes, cartolina, papel métrico, colar na área externa da escola, no muro,
e colocar vários objetos disponíveis para a escrita, ou seja, carinhas, emojis, canetinhas, massa de modelar, foram colocados vários instrumentos e nos cartazes tinha escrito: a escola que temos, a escola que queremos. Gente, fascinante o resultado dessa escola. Todo mundo que ali passava deixava uma frase, deixava uma mensagem, deixava um desenho, colocava a sua própria mão. Teve pessoas que pintou a mão e colocou as duas mãos juntinhas, ou seja, pedindo que a escola fosse uma escola mais inclusiva, uma escola mais unida. Então, assim, a escola, né, fotografou todos esses cartazes, vai colocar nos seus apêndices de construção do projeto político-pedagógico. Então, o que nos faz perceber que é a forma de fazer que vai garantir qualidade no processo. Então, às vezes, não é nada exuberante que precisa ser feito, exuberante. É algo simples, mas que garanta acesso para o outro. Quando você contou essa história, eu comecei a imaginar a cena do primeiro ato, né? Como esses pais foram avaliados em sua vivência educacional e como isso criou o bloqueio da fala, né? O medo de falar por ser julgado, por ser discriminado. E quando essa avaliação foi uma forma que a sua identidade foi preservada, tudo muda. É como se a coragem fosse mais intensa, né? Então, assim, a gente sabe que as políticas públicas precisam existir, né? Precisam ser efetivadas, precisam ser garantidas. A gente sabe que já existem diversas leis de inclusão, né? A educação está aí com diversas leis que permitem a própria educação. A Constituição, ela diz que a educação é para todos, então já trata de inclusão. Só que a efetivação ainda está muito aquém de tudo isso, né? A gente fala desde o período de uma acessibilidade, porque quando a gente fala em avaliar, a gente só imagina a avaliação do sujeito, você trouxe a avaliação de comunidade, você trouxe a avaliação de escola, e aí a gente analisa o espaço físico, a gente avalia a acessibilidade, e todas essas questões precisam ser avaliadas para que a inclusão seja efetivada, né? Realmente efetivada. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acesso em relação ao espaço físico, a gente está falando de acesso direcionado à eliminação de todas as barreiras, seja elas atitudinais, de comunicação, de alimentação, de forma de ir ao banheiro, do acesso de entrada, do acesso de saída, ou seja, garantir acesso é garantir que o aluno adentre a escola perante a matrícula, frequente as atividades que estão sendo produzidas perante a metodologia que está sendo adotada, e aí a gente está falando de avaliação, passe por todos os ambientes escolares construindo conhecimento e chegue a um prognóstico, né? Bacana, direcionado ao processo de ensino-aprendizagem. E aí eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte, que a avaliação escolar só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para o processo de aprendizagem. Se não for uma avaliação para buscar caminhos para o processo de ensino-aprendizagem, não tem por que avaliar. A avaliação, ela perde completamente o seu sentido. Muito bom. Tchauzinho, menina. Tchau. Gente, se você ia falar algo, fale, fique à vontade, querida. Eu só queria trazer uma frase de Freire, né, para finalizar a nossa live. Porque quando a gente fala em avaliação, a gente está falando em educação. Então, assim, a educação não é transferência de conhecimentos, mas a criação de possibilidades para a sua própria produção ou construção. Então, vamos criar possibilidades para que os sujeitos evoluam, para que eles possam adquirir conhecimento. Gente, quando se fala de Freire, a gente lembra de tantas citações bacanas, né? E aí a gente vem e lembra, ó, a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então somos nós, gente, que vamos mudar esse mundo aí. Vamos lá? Muito obrigada pela live e vamos marcar um outro momento para a gente discutir mais sobre avaliação. Beijos!
para ajudar a sensibilizar ainda mais sobre a diversidade da saúde, né? Sim. Beijo, Beijo. até a próxima. Até.